Olá a todos vocês que acompanham o Diário PCD. Pouco mais de 6 horas da manhã desta quinta-feira, dia 5 de maio de 2022. 5 de maio, uma data importante para as pessoas com deficiência. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, homem de pele clara, barba bem cerrada, grisalha, óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, uma camisa branca com lista amarela, ao fundo um painel branco com uma tela pintada pelo meu mestre Osmar Santos. Sejam todos bem-vindos. Você deve estar imaginando o que é que o Abrão está fazendo às 6 horas da manhã no canal no YouTube. Estou prestando o verdadeiro serviço de jornalismo, levando a notícia e a informação a você. Ontem à noite, vocês devem ter percebido, quem costuma ver status no WhatsApp, deve ter percebido que ontem à noite eu mudei o meu status e publiquei ontem, tracinho, hoje e amanhã. Porque eu risquei o ontem, deixei o hoje, mas dei um ênfase no amanhã. Sabe por quê? Porque ontem, no final da tarde, depois de passar a tarde toda buscando informações com vários parlamentares sobre a questão do IPI, ontem, por volta de 7 horas da noite, eu conversava com o então deputado federal Otávio Leite, com o Geraldo Nogueira, assessor do Otávio Leite. Otávio Leite esteve deputado federal até esses dias, se afastou porque agora ele volta a ser suplente, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, e ele me disse: Abrão, o decreto para regulamentação do IPI já está na imprensa oficial. Agora é a imprensa oficial que vai decidir se publica na edição do Diário Oficial logo da madrugada do dia 5 ou numa edição extraordinária. Mas enfim, agora só depende da imprensa oficial responsável pelo Diário Oficial da União. E nós, como eu sempre brinco, nós acordamos o galo nesta quinta-feira para acompanhar o que está no Diário Oficial desta quinta-feira, 5 de maio. Vamos detalhar tudo isso para você daqui a pouquinho. Antes, peço para você deixar o like aqui na nossa transmissão, compartilhar esta informação, que aqui não tem palpite, aqui não tem chutômetro, aqui não tem pré-candidato a nada, aqui tem um jornalista prestando o serviço de levar a notícia e informação para você, tá certo? Quero agradecer imensamente ao apoio da Feres Odontologia Saúde Bucal, da Move Solução e Mobilidade, da Mais Você Isenções e da Lau Isen Laudos para Isenções. Com o patrocínio deles, nós estamos ao vivo. Se você precisar falar com qualquer um desses 4 parceiros, aqui na descrição do vídeo tem o telefone deles e eu quero compartilhar com você, a partir de agora, de forma exclusiva, porque como nós acordamos o galo, é exclusivo, né? Vamos falar do decreto número 11.063. 11.063. Decreto de 4 de maio de 2022. O que diz esse decreto? Estabelece os critérios e os requisitos para a avaliação de pessoas com deficiência
ou pessoas com transtorno do espectro autista para fins de concessão de isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de automóveis. Decreto 11.063, portanto, regulamenta a Lei 14.287 de 2021 e agora nós podemos iniciar aí a busca de manter a garantia da isenção do IPI para as pessoas com deficiência na aquisição de automóveis. Nós tivemos até ontem 42.281 pedidos parados na Receita Federal, pois a Receita Federal dizia que, além da lei federal, enquanto não houvesse a regulamentação, eles não deveriam conceder as isenções de IPI. Portanto, são 42 mil processos parados e agora a regulamentação para que haja as pessoas poderem pedir direto no CISEM a questão do IPI. Vamos lá, vamos compartilhar comigo o que diz o decreto? Vamos lá, gente. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 5 da Constituição, tendo em vista o disposto, artigo 1º, decreta. Desculpa. Artigo 1º. Este decreto estabelece os critérios e os requisitos para a avaliação de pessoas com deficiência ou pessoas com transtorno do espectro autista para fins de concessão de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na aquisição de automóveis, de que trata o inciso 4º do caput do artigo 1º da Lei 8989, de 24 de fevereiro de 1995. Parágrafo único do artigo 1º. Aplica-se o disposto neste decreto até que se proceda à regulamentação e à implementação da avaliação biopsicossocial, de que trata o artigo 1º do artigo 2º da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Portanto, o que diz esse artigo é muito claro, que até que se proceda à regulamentação e à implementação da avaliação biopsicossocial, que não tem, as autoridades devem seguir aquilo que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui o governo federal deixa muito claro. Não tem avaliação biopsicossocial, segue o que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ponto final. Sem outras conclusões. Fechamos o artigo 1º. O artigo 2º, para fins do disposto neste decreto, considera-se pessoa com deficiência a que se enquadrar em, no mínimo, uma das seguintes categorias. Vamos lá. Quem são as pessoas com deficiências que se enquadram neste decreto? 1. Deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano que acarrete o comprometimento da função física, sob a forma de paraplegia, parapesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membros, paralisia cerebral, nanismo ou membros com deformidade congênita ou adquirida. Esses são os itens da deficiência física que se enquadra neste decreto presidencial, decreto 11.063, da manhã desta quinta-feira, 5 de maio.
Vamos agora para o que diz o decreto em relação à deficiência auditiva. Aí era grande expectativa se o decreto viria inserindo a pessoa com deficiência auditiva. Sim, veio. O que diz a exigência para a pessoa com deficiência auditiva? Quem está, então, dentro do que prevê esse decreto? Quem tem perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Está aqui, então, em relação à deficiência auditiva, perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Vamos para a deficiência visual. Uma outra dúvida em relação à deficiência visual. O que é que diz o decreto e engloba quais deficiências no caso da especificidade da deficiência visual? Cegueira, na qual a acuidade visual seja igual ou menor que 5 centésimos no melhor olho, com a melhor correção óptica. Baixa visão, na qual a acuidade visual esteja entre 3 décimos e 5 centésimos no melhor olho, com a melhor correção óptica. Casos em que a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos seja igual ou menor que 60 graus, ou ocorrência simultânea de quaisquer das condições previstas nas alíneas A, B e C. E ainda, quem mais está sendo abrangido neste decreto decreto 11.063, pouco mais de 6 horas da manhã, desta quinta-feira, 5 de maio, nós aqui falando com você sobre a regulamentação do IPI. Nós já falamos de que este decreto fala da deficiência física, de quais são os critérios para ter o IPI diante da deficiência física, diante da deficiência auditiva, da deficiência visual e agora, por vez, a deficiência mental. Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidade acadêmica, lazer e trabalho. Isso em relação à deficiência mental. No parágrafo único, para fins do disposto neste decreto, não se inclui no rol das deficiências físicas as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções locomotoras da pessoa. Portanto, está aí no decreto 11.063 os detalhes do que as pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, visual e mental precisam se enquadrar para ter a isenção do IPI. Já passamos para você, então, os 2 artigos deste decreto 11.063. O artigo 3º. Vamos lá, não esquece de deixar o like, por favor, nesse vídeo. Vá compartilhando, vá levando a informação para todos que estavam no desespero, na tortura pela regulamentação do IPI. Esta regulamentação saiu no Diário Oficial desta quinta-feira, 5 de maio, através do decreto 11.063. Vamos em frente para o que diz o artigo 3º deste decreto.
até a implementação e a estruturação das perícias médicas de que trata o artigo 21 da Lei 13.846, de junho de 2019, a comprovação da deficiência e da condição de pessoa com transtorno do espectro autista para fins de concessão da isenção de que trata o artigo 1º será realizada por meio de laudo de avaliação emitido por quem? Por prestador de serviço público de saúde, por serviço privado de saúde contratado ou conveniado que integre o Sistema Único de Saúde, pelo Departamento de Trânsito, DETRAN, ou por suas clínicas credenciadas, ou ainda por intermédio de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, criado por lei, na hipótese de não emissão de laudo de avaliação eletrônico. Portanto, aqui o governo federal admite de que os laudos para a comprovação da deficiência na obtenção da isenção do IPI, esses laudos podem ser emitidos por prestador de serviço público de saúde, por serviço privado de saúde, contratado ou conveniado que integre o Sistema Único de Saúde, o SUS, pelo Departamento de Trânsito, DETRAN, ou por suas clínicas credenciadas, ou ainda por intermédio de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, criado por lei na hipótese de não emissão de laudo de avaliação eletrônico. O parágrafo 1º deste artigo diz que, na hipótese de deficiência mental, o preenchimento do laudo de avaliação atenderá à codificação da Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, contemplados única e exclusivamente os níveis severo ou profundo da deficiência mental. Já o parágrafo 2º diz que, na hipótese de transtorno do espectro autista, o preenchimento do laudo de avaliação atenderá à codificação do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais e da CID-10, contemplados o transtorno autista F84.0 e o autismo atípico F84.1. Peço um minutinho para vocês, por favor. Peço desculpas. Pouco mais de 6 horas da manhã desta quinta-feira. Portanto, o Diário PCD traz na íntegra o decreto 11.063, que regulamenta a isenção do IPI para as pessoas com deficiência. É óbvio que nós fizemos a leitura do decreto e, no decorrer do dia e a hora que for necessário, nós voltaremos com os comentários do que está neste decreto. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, o que traz de avanço, o que é que dá continuidade ao que foi aprovado na Lei 14.287 de 2021, lá em 2021, qual é a postura das entidades em relação a isso e como é que a sociedade avalia este decreto. O que eu tiro de importante é que a Presidência da República mantém aqui a deficiência auditiva, a deficiência visual, que era uma grande preocupação. Aqui eles mantêm de que, em não tendo a avaliação biopsicossocial, como foi sempre aí cobrada, esta avaliação biopsicossocial, em não havendo, tudo acontece diante do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então não tem aquela conversa fiada de ficar esperando a avaliação biopsicossocial. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é o que está mantido
para que conceda a isenção do IPI para as pessoas com deficiência. Portanto, trago para você a notícia e a informação em que todos aguardavam. Quero agradecer imensamente a uma fonte dentro do Palácio do Planalto que pede para não ser citada, e esta fonte é a ponte aérea que nós tivemos ontem, por volta de 19 horas, quando eu conversei com o então deputado federal Otávio Leite e Geraldo Nogueira, de que só dependia da imprensa oficial publicar o decreto. Quero dizer a você que com aquela informação eu poderia ontem ter feito uma live e dito a você: amanhã o decreto está publicado. Mas diante de a gente saber que existem problemas entre estar na imprensa oficial e ser publicado, nós tomamos a cautela de esperar a publicação. Mas nós demos uma indireta e nós avisamos isso ontem, quando nós publicamos uma imagem do ontem, hoje e amanhã. Quando nós fizemos isso, nós gostaríamos de que você imaginasse que nós estávamos na grande esperança do amanhã, que seria hoje. E está aqui para você a repercussão da regulamentação do IPI para todo o Brasil na aquisição de automóveis por pessoas com deficiência. Com isso, a Receita Federal agora pode colocar em prática o que está no decreto o mais rápido possível. É impossível que a Receita Federal crie ainda mais algum empecilho para liberar, para avaliar os 42 mil processos que estão parados desde 1º de janeiro e passar a endossar aqueles que chegarem a partir de hoje pelo SISEM, pelo Sistema Integrado de Cadastro junto à Receita Federal para a obtenção da isenção do IPI. Esperamos que não tenha mais obstáculo, por enquanto, porque até 12 de maio as coisas parecem caminhar bem dentro da Receita. Depois, nós temos uma novela à parte que nós vamos falar em um outro episódio. Mas você de todo o Brasil que estava aguardando a regulamentação do IPI, ela foi feita no Diário Oficial do dia 5 de maio de 2022, onde ela regulamenta a Lei 14.287 de 2021. Muito obrigado a todos vocês que, não sei em que momento do dia está assistindo essa live, mas peço para você deixar o like, acompanhar o Diário PCD, quiser saber mais sobre este decreto, a íntegra do decreto, é só você ir no site do Diário PCD, que nós estaremos publicando esse decreto na íntegra, tá certo? Muito obrigado, gente. Quintou, 5 de maio, a notícia chegou. O governo federal regulamenta o IPI, pelo menos é isso que a gente espera. E ainda fica aquela dúvida. E o IPVA em São Paulo, hein? Caso à parte, mas nós vamos acompanhando o IPVA em São Paulo. Pelo menos o IPI, ufa, temos um respiro. Vamos em frente. As pessoas precisam sobreviver e ter os seus direitos mantidos. Muitíssimo obrigado pela atenção. Não esquece, deixa o like e vamos tocando em frente. Grande abraço, valeu, gente. Muito obrigado pela atenção. Desculpa pelo horário, porque aqui nós acordamos o galo nesta quinta-feira. Forte abraço, tchau, valeu.